E aí, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para a nossa quinta aula, tá? Vou estar explicando um novo exemplo aí referente à progressão geométrica e vou estar trazendo aí uma outra lista de exercícios para vocês, tá? Para a gente ir aprofundando aí o nosso conhecimento em progressão geométrica, tá bom? Agora, para hoje, né, eu estou trazendo para vocês esse exemplo aqui, que é um exemplo de uma forma diferente, né? Um exemplo diferente para a gente estar trabalhando num nível de dificuldade também um pouco diferente, certo? Aqui nos diz o seguinte, ó, o oitavo termo de uma progressão geométrica é 556 e o quarto termo dessa mesma progressão geométrica é 16. Calcule seu primeiro termo. Então, nós temos aqui o oitavo termo e temos o quarto termo. A pergunta quer saber qual o primeiro termo. Então, eu coloquei aqui essa sequência, tá certo? É uma sequência, no caso, onde apresenta 8 termos. Nessa sequência de 8 termos, a gente tem o oitavo e o quarto termo. A pergunta quer saber qual o primeiro. Bom, a gente pode ir aqui tentando, né, através do teorema de Chutágoras, né, ficar imaginando aqui qual seria o valor. Até que dá para fazer, porque a gente percebe aqui que são números pares, tal. Daria para a gente chegar no resultado, tá certo? Mas eu vou fazer estruturando, usando a fórmula, tá certo? Da maneira como eu vou explicar, dá para a gente fazer qualquer outra que apareça sendo nesse contexto. Mas, por tentativas, também nós chegaríamos no resultado. Então, vamos separar os dados aqui. O que é que a gente tem? Tem o oitavo termo, que é 256. Tem o quarto termo, que é 16. A pergunta quer saber qual o primeiro termo, tá bom? Razão a gente não tem, porque está muito distante isso aqui, a gente fica sem saber qual é a razão. E se for considerar o 256, nós temos 8 termos. Se a gente for considerar o 16, aí nós teríamos 4 termos. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar a fórmula do termo geral 2 vezes. Vai usar uma vez, levando em consideração o número 4, e depois vai usar a fórmula do termo geral, levando em consideração o número 8. Eu falo número 4 e número 8 referente ao quarto termo e ao oitavo termo. Então, referente ao quarto termo, o que foi que eu fiz? Eu fiz o seguinte, veja, eu peguei o 16 e peguei o 256, antes que você olhe para cá em dói o cabeção, peraí, de onde saiu esse 2 a quarta, né? Lembra que toda vez quando a gente tem números assim, e a gente vai trabalhar em equação exponencial, eu estou falando de equação exponencial porque lembre-se que progressão geométrica, algumas vezes a variável vai estar no expoente. Então, a gente tem uma equação exponencial. Então, como eu tenho aí o 256 e o 16, eu preciso lembrar, nesse caso aí, que a gente pode estar fatorando. Por exemplo, 16, a gente pode fatorar. Fatorar por quanto? Por 2. Leve em consideração meu 2 não, viu? Que no caso vai dar 8. 8 por 2 vai dar 4. 4 por 2 vai dar 2. E 2 por 2 vai dar 1. E aí eu organizo aqui os fatores, onde apareceu apenas o número 2. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então eu tenho o expoente aqui 4. Por isso que ficou 2 a quarta, tá certo? Deixa eu voltar aqui. No caso do 256, a gente vai fatorar também e vai dar uma outra potência também de base 2, tá certo? Então, dessa forma, a gente já está adiantando o nosso processo de cálculo aí, tá certo? Então, no lugar do AN ficou 2 a quarta, porque é o 16 fatorado. O A1 a gente não sabe o que é, inclusive é a pergunta, né? Qual o primeiro termo. A razão também a gente não tem. E o expoente é 4 menos 1, porque 16 é o quarto termo, para no 16. Dá para a gente subtrair aqui, ó, 4 menos 1, né? Vai ficar 3. E aí eu já adiantei aqui, gente, para não ficar muito extenso, senão não iria caber nessa página. Ficaria 3 aqui no expoente. E aí, considerando que o A1 é a incógnita, eu peguei o Q e o expoente 3 e passei ele dividindo. Então, 2 a quarta fica na parte de cima
e o Q elevado à terceira fica na parte de baixo, porque o Q elevado à terceira estava junto do A1, então eu passei ele dividindo, ok? Quando chega nessa parte aqui, não tem mais o que fazer. Então, esse aqui é um resultado, tá certo? Mas ainda, lógico que não é o resultado final, a gente vai chegar lá ainda, tá bom? E levando em consideração agora o 256, que é o oitavo termo. Aí a gente fatorou, veja que coincidência, né? O 16 é o quarto termo, na hora que a gente fatorou ficou 2 a quarta. O 256 é o oitavo termo, quando a gente fatorou, deu 2 elevado a 8. Dá para a gente imaginar quem seja esse primeiro termo aí. Mas, como eu falei para vocês, eu vou fazer o cálculo todo, porque a gente precisa levar em consideração que não aconteça uma coincidência dessa, né? Então, subtrai aqui, vai ficar 7. Então, o que é elevado a 7 eu já passei dividindo como aconteceu aqui no começo, tá bom? Então, com isso, percebe que em ambos os casos, o A1 ficou isolado. Então, é como se eu conseguisse igualar, comparar essa primeira sentença com essa segunda sentença aqui, porque elas são iguais. É como se a gente estivesse trabalhando com um sistema de equação, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora é pegar essa sentença daqui e igualar com essa daqui. E aí a gente vai ter uma proporção. Por que isso? Porque em ambos os casos eu tenho A1 no primeiro membro. E o A1 de uma com o A1 de outra, a gente sabe que são iguais. Com isso, a gente tem essa proporção aqui, tá? Onde o que eu vou fazer, ao invés de fazer meio pelos extremos, lógico que é isso que deve ser feito, mas para ganhar tempo, o que eu vou fazer é colocar as incógnitas de um lado e as constantes do outro. Então, eu vou pegar só essa diagonal aqui, ó. Deixa eu marcar ali para a gente. Eu vou pegar apenas essa diagonal aqui, ó. Só essa. É como se eu fosse fazer a proporção. Só que ao invés de multiplicar, eu vou inverter a posição delas, tá certo? E aí vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá bom? Então, o que eu fiz foi apenas inverter. Eu peguei o Q elevado a 7, me trouxe aqui para cima, e peguei o 2 a quarta e trouxe aqui para baixo. Eu inverti a posição. Porque como é uma multiplicação, né, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu só inverti. Por que eu fiz isso? Porque agora nós temos aqui nas frações potências, mas as bases são iguais. Ó. Aqui é a letra Q e aqui é o número 2. E aí eu vou utilizar a propriedade da potenciação. Quando as bases são iguais, a gente pode repetir a base e subtrair os expoentes. E é o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou pegar essa letra aqui, vou repetir e vou subtrair o expoente. Ó. 7 menos 3, 4. Consequentemente, do outro lado aqui a mesma coisa. Base 2, repete, subtrai os expoentes. Ó. 8 menos 4, 4. Ok? Com isso, a gente eliminou essa parte da proporção. Sobrou aqui essa potenciação, tá certo? Onde nessa potenciação aqui, a gente aqui tem expoente 4 de um lado e expoente 4 do outro. Não sei se vocês lembram disso, mas quando vocês estudaram equação exponencial, a gente pode cortar as bases quando são iguais, pode cortar também os expoentes quando são iguais. Então, nesse caso aqui, eu vou cortar os expoentes, porque eles são iguais. E aí, sobra Q igual a 2. Com isso, eu entendo que a razão é 2. Mas lembra que a pergunta está querendo o quê? O primeiro termo. Aí, mas agora fica fácil. É só a gente vir aqui nessa sequência, ou vir em uma das fórmulas aqui, substituir Q por 2 e resolver. Ao invés de substituir nas fórmulas, eu vim aqui em cima para chegar no primeiro termo. Eu fiz o seguinte, ó. Se a razão é 2, a gente sabe que para encontrar o sucessor, a gente deve multiplicar. Para encontrar o antecessor, a gente deve dividir. Então, 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, 2 é o nosso primeiro termo. Que, como eu falei anteriormente, já dava para a gente suspeitar, quando fatorou aqui esses dois casos, que a gente iria trabalhar com a potência de base 2, tá certo? Mas, fazendo o cálculo todo, né, a distribuição toda, o desenvolvimento do cálculo, né,
qualquer outra questão que apareça nesse sentido aqui, de trabalhar com termos diferentes, a gente já vai saber agora como é que a gente deve proceder nessa situação. Tá ok assim? Então, vê só, gente. A gente vai insistir, né? Progressão geométrica, até porque a gente sabe que é um conteúdo que é bem cobrado, né, nas avaliações externas. Tá? Então, vou trazer para vocês uma ficha de exercício nova, a ficha de exercício de número 5. O detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, ó, nessa terceira questão, questão do Enem, tá certo? Falando sobre os fractais, tá? Ela inicia aqui, ó, nesse tópico aqui, ó, e vem terminar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, pronto. Tá certo? Ok? Então, essa é a continuação da terceira questão. Então, ela começa aqui, tá bom? Primeira questão, segunda questão, a terceira questão, a questão do Enem, e ela conclui aqui. Estou chamando a atenção porque aí vocês podem estar pausando aí o vídeo e dando uma olhada aí no exercício que está sendo proposto para vocês, tá bom?